Boa noite! Nossa live de quinta-feira, né? Dessa vez, a série Empreendedorismo Profissões está trazendo dois convidados de áreas completamente diferentes. E aí a gente vai descobrindo, né, o que é empreender nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social, as novidades que trouxemos. Boa noite, Poliana. Dessa vez, os convidados, boa noite, Clédina. A doutora Clédina também já entrou. Os convidados são Ailton José de Azevedo, empresário, dono da Poliana Móveis, a indústria, né, fábrica e indústria de móveis, e a doutora Clédina Dantas, que é odontóloga e bióloga. Então, a gente vai aprender um pouquinho, boa noite, a gente vai aprender um pouquinho, né, junto, aqui, como é que cada um está descobrindo o seu próprio caminho, né, como é as novidades desse tempo, quais são as perspectivas de crescimento de cada um. Boa noite, Ninoca. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou aguardando, né, o nosso primeiro convidado, seu Ailton, entrar. Seu Ailton é ótimo, né? Ele é uma pessoa muito boa, é o pai de Poliana, né, Poli? Avô coruja de Eduarda, tem mais outros netos, né? São vários netos. Então, assim, vocês vão descobrir um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada pessoa. Esse projeto também dessas lives é para que a gente possa desmistificar, né, muitos dos acontecimentos. As pessoas hoje, elas são... Boa noite, Fernanda. Boa noite, Luiz Monte. Clique Extremos também aqui com a gente. Boa noite, sejam muito bem-vindos. E aí a gente tá mundo afora. Boa noite, seu Ailton. Chega o nosso convidado. Patrick Azevedo também entrou. Seja bem-vindo, Patrick. Boa noite, seu Ailton. Tudo bom? Deixa eu só conectar aqui o fone de ouvido aqui, porque eu estava exatamente esperando que você entrasse aqui, aí eu fui passar aqui o WhatsApp aqui para o computador, essas coisas todas, né? Aí Tá certo. organizar aqui, deixa eu passar. É bom porque a família também está reunida. Aí, a Poliana já está com a gente, Patrick também. Milagre, né, Patrick, que é tímido, né? Pois é. O senhor também é meio tímido para falar, né? Pois é. Deixa eu ver aqui quem está aqui. Luiz também aqui também, bem-vindo também. Gente, a gente já está um pouquinho acostumado com isso, né, Ailton? Entrando e saindo gente, a gente já acostumou já com essas histórias de lives, né? Que a gente vive das lives da vida, né? Aí a França assistindo da França, Paulino Fernandes também entrando, sejam todos muito bem-vindos. Aleixo, Lidiane, olha coisa boa, tem muita gente aí entrando, tá vendo? A gente tá em Carnaval dos Dantas aí, viu seu Ailton? Daqui a pouco acho que a gente chega em Parelhas. Muito bem. Se Deus quiser. Muito obrigada por ter aceitado o convite, viu? Nada. Obrigado a você por ter me convidado. Porque eu sei que o senhor... porque eu sei que o senhor é tímido para falar das coisas do senhor, né? Porque assim, o senhor tem duas profissões bem diferentes, mas que é bem interessante. Eu queria que o senhor se apresentasse para quem não conhece o senhor, para quem vai ficar vendo essa live depois também, né? Bom, meu nome é José Adonia de Azevedo, mais conhecido como Ailton Azevedo, ou Ailton da Poliana Móveis, ou Ailton Marceneiro, certo? E já sou um pequeno empresário no ramo de marcenaria há alguns anos, né? Há mais de 30 anos, que sou marceneiro de filiação, né? Marceneiro de filiação, porque meu pai é marceneiro e eu já nasci, como eu disse, eu digo sempre, eu já nasci os dentes sendo marceneiro. Já nasci os dentes sendo marceneiro. Mexendo nos pregos junto de pai, né? Porque... tá vendo coisa boa? Era uma marcenaria artesanal, que ele sempre trabalhou praticamente em casa, né? Então a gente vivia por ali, ajudando a ele, fazendo alguma coisa, sempre nessa vida corrida, né? E é interessante, né, Ailton, que assim,
É meio parecida a sua infância, é meio parecida com a infância de Jesus, né? Não, assim, São José não era operário, né? Não era marceneiro, né? Carpinteiro, Era carpinteiro, olha aí, tá vendo? As coincidências da vida, né? Pois é. É meio parecida. A gente vai falar um pouco sobre as mudanças, né? No panorama que a gente está vivendo. A gente entrou no olho do furacão e agora a gente está como que fosse saindo do olho desse furacão, que é essa pandemia. O tipo o senhor é modesto quando o senhor diz assim, são pequeno empresário. O senhor trabalha para uma classe que é uma classe mais complicada, mais complexa de trabalhar, né? E são um público muito mais exigente, sim, né? Não, mas assim, não é que eu trabalho para uma pessoa que lá da alta sociedade que gosta de uma coisa boa, que gosta de pagar uma coisa boa, que tem que é o seguinte, a marcenaria é um trabalho artesanal. Então, e é um trabalho personalizado, porque cada projeto tem a cara da pessoa. O arquiteto faz um projeto para você, ele vai fazer um projeto de acordo com o que você quer. Ele conversa com você e você vai dizer, rapaz, eu quero um armário assim, eu quero a sala assim e tal. E ele vai fazer uma leitura daquilo que você quer. E com a sua cara. Tá entendendo? Aí, muitas vezes, o arquiteto dá uma ajuda em você desenvolver o que você quer. Que você quer uma coisa, mas você não sabe definir como. Mas o arquiteto ajuda nessa parte aí. E o senhor tem uma equipe boa trabalhando, né? Tem. Tem arquiteto, tem design, tem engenheiro, tem muita gente trabalhando junto, né? Eu tenho minha filha que é arquiteta, eu tenho um filho que é design e tenho um outro filho que é engenheiro. O design e a arquiteto hoje trabalham diretamente lá no escritório comigo. E já o engenheiro já seguiu, já abriu o escritório dele e hoje ele trabalha no escritório dele. Tem um escritório da ADIE de Engenharia que mas não deixa de ser da gente, né? É um ramo, né? Se tornou assim um braço da Poliana Móveis, né? Da Poliana Móveis. Que é muito bom ver a família trabalhando, né? Isso. E todo mundo junto, então, melhor ainda, né? Todo mundo junto, graças a Deus. É muito bom. Seu Ailton, a gente vai agora lá para as primeiras perguntinhas, né? Eu queria que o senhor falasse aqui para as pessoas quando foi que surgiu a Poliana Móveis, porque o senhor disse que aprendeu, né, com o seu pai, né, a arte da marcenaria com o seu pai, mas o senhor precisou andar com suas próprias pernas. E quando foi que o senhor fundou a Poliana Móveis? A Poliana Móveis mesmo foi fundada em 12 de janeiro de 1995. Mas a gente já trabalhava junto, eu, meu pai e meu irmão, a gente trabalhava juntos desde, eu acho, lá de 82, por aí, 83, que a gente já vinha trabalhando junto. Então, teve uma época que a gente trabalhou numa serrariazinha de uma pessoa lá em Lagoa Seca, eu e meu irmão, onde até meu irmão sofreu um acidente lá que perdeu os dedos. E depois a gente começou a trabalhar por conta própria. A gente trabalhava nas obras, fazia naquela época, não tinha muitos projetos, os projetos arquitetônicos de casa, mas não tinha os projetos de ambientação. Então, eu tinha alguns engenheiros que construíam casas para vender e esses engenheiros contratavam a gente para fazer uns armários. Faziam um armário na cozinha, faziam um armário no quarto, um guarda-roupa, né? E a gente fazia na própria obra lá, assim, ali nos bairros que era mais antes, que a gente fazia era Lagoa Seca, Lagoa Nova, Nova Descoberta, Morro Branco, que a gente fez muitos esses serviços, sabe? E instalação de portas, de esquadrias nessas casas a gente fazia também. E sempre foi um trabalho manual, um trabalho artesanal, um trabalho totalmente manual. Praticamente o que a gente de ferramenta mesmo que a gente tinha era uma furadeira.
uma furadeira Sim. que era para fazer alguns furos de parafuso. Mas hoje a gente trabalha, hoje a gente tem para cada uma função da coisa, a gente tem uma máquina. A gente tem uma furadeira, tem uma parafusadeira elétrica, tem uma parafusadeira pneumática. É totalmente Para cada diferente. área É, especificamente para cada precisa ter, específico. né? A gente tem uma serra É, tico-tico, tem uma serra de fita, tem um desengrosso. E naquela época a gente não tinha. A gente, para planear uma porta, tinha que planear aquela plana manual. Era muito. eu lembro, eu A sei gente, como é, a gente bem, passava, bem sofrida. a gente passava um dia todo para instalar uma porta. Hoje o cara instala uma porta em 2 horas. Em duas A horas. Se diferença, for né? A na obra, né? tecnologia. Na obra, na fábrica, o cara instala em meia hora. É, olha aí, tá vendo? Pois é. A tecnologia veio ajudar, não foi? E Foi, muito. exatamente. Seu Ailton, como empresário e empreendedor nato, porque assim, o senhor, a pessoa precisa ter essa visão de empreendedor, daquele homem que tem uma visão, ele tem um desejo, aí ele vai botar aquele desejo em prática, que é isso que aconteceu com o senhor. O senhor já tinha essa profissão, mas o senhor tinha um desejo. Aí o senhor colocou essa ideia em prática, né? Sim. Como foi que o senhor conseguiu, diante de todo esse conhecimento, tudo que o senhor teve, como foi esse olhar que o senhor teve sobre essa situação de crise? E qual foi a mudança que o senhor fez para que sua empresa ela não passasse por uma situação tão caótica? Porque o senhor precisou mudar agora, nessa pandemia, muitas coisas. Qual foi o primeiro olhar que o senhor teve sobre essa situação? Foi um olhar muito preocupante quando se falou em parar as atividades em alguns setores. Eu fiquei muito preocupado. Muito preocupado porque, imagina eu com 20 e poucas pessoas trabalhando lá, onde tem pai de famílias, todos praticamente são pai de família lá. Eu acho que não tem nenhum solteiro lá na fábrica trabalhando e todos têm família. Então foi muito preocupante quando falou assim, vamos ter que parar. Aí eu fiquei, meu Deus, como é que vai fazer? Como é que eu vou parar? Como é que eu vou pagar essas pessoas? Minha preocupação não era de parar o serviço. Não era de parar o serviço. Era de pagar aquelas pessoas. As pessoas que trabalham comigo. A minha preocupação sempre foi essa. De pagar as pessoas, porque essas pessoas elas não têm culpa de nada no mundo. Então, se eu parar de pagar, ela não vai poder pagar a mercearia onde ela compra, muitos não vai poder dar um alimento para os próprios filhos, não vai fazer as compras. Então, foi muito preocupante. A cadeia produtiva, né, cai. Mas graças a Deus, nessa parte aí, eu digo que fui feliz, porque é o seguinte, porque não precisei de parar nem um dia a fábrica mesmo, graças a Deus, não precisou de parar nem um dia. E algumas pessoas me perguntam assim, Ailton, como é que está sendo essa pandemia para você? Eu disse, olha, eu não deixei de trabalhar nem um dia e aos domingos eu vou à missa 2 vezes. Aí disse, mas como é que você vai à missa 2 vezes se as missas estão fechadas? Não, porque eu participo da pastoral da comunicação da igreja e a gente faz a transmissão. Você tem que fazer a transmissão. Eu vou para a igreja de manhã cedinho, fazer a transmissão da missa pelo Instagram, pelo Facebook, pela rádio e pelo YouTube. E à noite também. Eu também estou lá. Vocês não estão vendo porque vocês estão na frente da câmera. Eu estou sempre por trás. Fica nos bastidores, né? Eu fico sempre por trás. Fica então, nos bastidores. A gente tá... É multitalentos. Aí eu não... Já soube que adquiriu uma aquisição nova agora, né? Um drone novo, até um drone já adquiriu. Pois é. É danado. Então, eu sempre digo, nem deixei de trabalhar nem um dia e nem deixei de ir à minha missa, que eu gosto que eu participo, que eu gosto de estar na igreja católica, aos domingos. Pelo menos aos domingos eu não posso perder a missa do domingo. Mas aí... Modesto, viu, gente? É modesto. Ele está sempre lá. Ele está sempre na igreja. É modéstia dele. Ele é um homem muito temente a Deus. Aí teve alguns dias que a gente teve que parar, por exemplo, 15 dias, não parar a produção na fábrica, mas teve que parar a montagem em alguns apartamentos. A gente estava
em projetos em andamento? Estava com montagem em andamento lá em Areia Preta, em 2 apartamentos ali em Areia Preta e em Petrópolis. E foi assim, naquela correria, as pessoas ficaram meio que em pânico. E então vamos fazer o seguinte, vamos parar 15 dias, que graças a Deus esses 15 dias foi uma benção. Por quê? A gente ficou 15 dias com todos os funcionários na fábrica e produziu tudo que tinha que entregar quando passasse esses 15 dias. Sabe? Sim. Aí, foi algo assim? Quando passou os 15 dias que as pessoas começaram a ligar, seu Ailton, o cliente ligou, seu Ailton, olha, quantos dias mais o senhor precisa para terminar o meu serviço lá? Eu disse, olha, eu preciso mais de uma semana. Aí ele disse, então pronto, segunda-feira o senhor pega lá com força mesmo para terminar, para concluir, porque o pessoal lá do condomínio vai abrir essa sessão para vocês montar, porque tem idosos, tem não sei o que. Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo. Aí, então a gente produziu e em seguida a gente começou essas montagens aí, e graças a Deus conseguiu concluir esses serviços que estavam parados esses 15 pendentes. Dias. Não, esse serviço que ficou parado durante esses 15 dias, que a gente não tinha permissão para entrar nos condomínios, mas aí graças a Deus deu tudo certo. Tudo foi tendo andamento. Na verdade, nada parou. Não, né? Nada parou. Tudo foi tendo andamento. Tudo foi tendo uma providência e um caminho de um olhar de alguém que teve um cuidado de se organizar e organizar os seus funcionários, né? É porque, assim, tem 2 casos aqui. Enquanto um chora, né? Outros estão vendendo lenço. Não é no meu caso. O senhor escolheu vender lenço. Não é no meu caso que eu estou vendendo lenço. Mas, assim, as oportunidades estão surgindo nesse tempo. As oportunidades estão surgindo, assim, que se você olhar, tem alguns ramos de atividade que foi um boom. Foi um boom. É verdade. Vamos dizer assim, no ramo de delivery, que as pessoas que trabalhavam... Cresceu. Tinha algumas pessoas que tinham, por exemplo, uma pequena pizzaria que atendia ali um públicozinho no final de semana, aquele públicozinho ali 10 vezinhas, aquela coisa tudinho, e tinha algumas entregas. E, de repente, essa pessoa teve que contratar mais gente, né, para trabalhar. Teve que contratar mais gente. Mais gente. Acho que é fantástico. Foi por aí, e o senhor escolheu esse caminho dos lenços, né? Fazer os lenços, é mais ou menos isso. O senhor escolheu trabalhar, juntar seus funcionários e ali dentro continuar na produção, para que o senhor já tinha uma noção, uma inspiração que aquilo dali iria passar, e em algum momento vocês tinham que entregar aquilo ali. Isso. Não, exatamente. Eu estou com um trabalho lá, de um cliente, que essa cliente tem uma pessoa em casa que tem uma deficiência. Então, desde março que eu estou... Tem que ter caminhos alternativos. Desde março que eu estou com essa pendência para fazer essa montagem. Conversei com essa pessoa, digo, olha, na hora que puder, que você autorizar, eu posso fazer seu trabalho. Estou com o seu trabalho todo prontinho, todo aqui no ponto de montar, de fazer a instalação, mas eu não quero levar risco para o seu apartamento. Eu tenho que ter consciência disso aqui. Eu quero ganhar o dinheiro, mas quero ganhar um dinheiro que seja além de ser honesto, seja digno, né? Eu não posso levar risco para pessoas. Eu vou... É a responsabilidade, né? Eu tenho a responsabilidade. Eu vou levar 3 ou 4 funcionários para dentro de um apartamento onde tem uma pessoa que é de alto risco. Não posso. De jeito nenhum, não levo. O senhor está certíssimo. Isso chama-se responsabilidade. E muita. O senhor vê nesse ciclo, na verdade, assim, a gente começou em março,
né? Sim. Que foi onde houve o olho do furacão de lá para cá. O senhor acredita que houve uma melhora no ramo de fabricação de móveis projetados, porque a gente sabe que é um ramo que, por ele ser projetado e ele ser trabalhado diretamente com arquitetos, a gente sabe que é um ramo mais fechado. Não é algo tão aberto, porque um arquiteto ele tem tá ali sempre, tá ali com cuidado, quer dizer, tem que ter uma pessoa que tenha um certo poder para poder contratar. A gente sabe que é toda uma rede, Isso, né? isso. A pergunta é, nesses 5 meses, houve queda ou houve crescimento nessa área? Se eu disser que houve queda, eu vou estar mentindo. Mas, assim, como eu disse a você, eu não parei de trabalhar nem um minuto. E os serviços, apesar dessa internos, crise, os serviços, apesar dessa crise todinha, está fluindo normalmente. Graças a Deus, está normalmente fluindo. Com onda de crescimento. Com onda de crescimento. Ondas, que coisa boa. De crescimento. Bem? Ontem mesmo meu filho chegou do escritório dele 9 e pouco da noite. Era quase 10 horas quando ele chegou. Ele disse, pai, olha, a construção civil endoidou. Ele disse, que coisa boa. Como foi que ele falou? Endoidou. A construção civil deu assim esse boom de repente na construção civil. E ele disse que... Então a gente vê aí um ramo de possibilidades, né? Muita possibilidade. Pode escrever que se Deus quiser, e Ele vai querer, os negócios vai fluir. Se estabiliza. Vai se estabilizar, se Deus quiser, antes das previsões que os otimistas têm, né? Os pessimistas, os otimistas têm, né? Porque... É verdade, a gente precisa conviver com eles, né? Com os dois, mas é verdade. Eu creio. Não deixa de os governos estão fazendo algumas coisas, poder fazer mais, mas estão fazendo algumas coisas, estão tomando algumas providências que estão sendo vitais, né? Estão sendo vitais para a economia. Para a economia. Está sendo inserido muito dinheiro na economia. E alguém queira que não, mas está. Tá, é verdade. A gente mudou o ramo, na verdade, assim, mudou só o fluxo, né? Mas existe esse fluxo, ele só mudou de mão. Existe o fluxo. Porque, assim, é verdade. Na área de saúde, se a gente for falar... Crescimento... Na área de saúde, o crescimento foi lá para cima. Comércio de alimento. Hoje mesmo eu estava... minha irmã estava falando, aí teve um crescimento de vendas, de crescimento do supermercado Carrefour, de 70% desses 5 meses. Sim. 70%. Onde é que tem um supermercado tem um crescimento de 70% em 5 meses? Que geralmente tem em torno de 12% a 15% durante o anual, né? Que é o crescimento que se espera, né? Que é 1% ao mês, alguma coisa. Em 5 meses, chegar a 70%. É verdade, é estrondoso. O senhor praticamente respondeu quase que todos os questionamentos. E o senhor me deu até uma chance maior, uma forma de enxergar um pouco mais o franco crescimento. Está me ouvindo bem? Porque estava picotando. É o seu áudio. Tá. A pergunta é: empresário ou comunicador? Eita. Olha só. Qual dessas duas profissões lhe dão mais prazer? Agora sim, voltou. 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 Empresário ou comunicador? Qual é que... Repito, com o maior prazer. O senhor me deu uma perspectiva. Ficou mudo aí, eu não escutei nada. Picotou, foi. Sim. O senhor me deu um olhar também sobre as novas perspectivas de crescimento. E a gente sabia que foi ela que mexeu no carro. Poliana. Sim. Aqui, ó.
as novas perspectivas, né, de crescimento que o senhor deu, por exemplo, no supermercado, 70%. Ninguém nunca ouviu falar numa coisa dessa no Brasil, né? Não. E a gente hoje vê. Né? Então, assim, o dinheiro ele só está mudando de locais. Para você ter uma ideia. Exatamente. Porque, assim, no ramo da saúde, ninguém parou. Pelo contrário, teve um crescimento, né? Teve um crescimento que as pessoas procuraram mais, né? Teve isso materiais de EPIs, medicações, foi bom. No ramo da alimentação também cresceu. As pessoas a gente caminhando ali, todo dia eu faço a caminhada, a gente conversando com os meninos, sabe, um amigo foi e falou disso. Rapaz, olha, eu fazia minha feira lá no supermercado por mês, eu gastava R$600, minhas compras lá no supermercado, aí chegava, toda semana a gente comprava, ia na feira, comprava não sei o que, comprava isso aqui, mas a minha feira de supermercado mesmo, assim, que é o que eles chamam de grosso, né? Era R$600. Sim. Aí eu fiz uma feira de R$600, quando for amanhã eu vou ter que fazer feira de novo, porque estou com os 3 filhos em casa. Meus filhos passavam o dia todo na escola. Triplicou. É o come-come da estrela, ele disse, né? Então, é verdade. É por aí. Ele disse que o que ele gastava R$600 de feira por mês, passou a gastar R$2.000. Na parte grossa. Sim, passou a gastar R$2.000. Porque antes todo mundo comia na rua. Exatamente. Mudou, né? Os hábitos mudaram. Pois é. Teve umas mudanças e a gente está se adaptando a essas mudanças. Eu tô gostando. Estou gostando dessas mudanças. Tem um lado bom de tudo, né? A gente precisa tirar o lado bom de cada coisa, né? Gleibson é meu sobrinho, tá lá em João Pessoa assistindo. Olha aí, João Pessoa assistindo, Delívia Borges aqui também. Olha aí, coisa boa. Seu Ailton, empresário ou comunicador? Qual das duas profissões lhe dá mais prazer? Diga aí. Eita, aí você... É o seguinte, o empresariado, para mim, é a minha profissão, é o que eu escolhi para viver, né? E a comunicação Sim. É um hobby para mim. Eu gosto de estar ali, sabe? De estar ali, é um divertimento para mim, até porque é um tiro estresse, né? Você está ali a gente relaxa. Relaxa. Apesar de ter algumas vezes que dá um estressezinho, porque as coisas não funcionam como eu quero. Por exemplo, às vezes eu estou lá e a internet não está bem, a internet cai, alguma coisa, eu fico agoniado, fico aperreado. Mas é assim, o meu hobby hoje é prazeroso. É prazeroso, é fazer essa comunicação. Essa comunicação lá na parte da igreja. Eu só faço lá também, né? Você sabe, né? Tudo, a comunicação É porque você é um comunicador de Cristo, né? Você é um comunicador de Cristo. Para quem não conhece, né? Para quem está chegando agora, nós dois somos comunicadores da paróquia, né? Nós trabalhamos servindo, né? Isso. E aí a gente está... Mas aí o senhor é mais engajado nessa história do que eu, na verdade. Né? É isso. Eu acho que você já participa lá da catequese, desde de evangelizar as crianças, né? Até os adultos. E faço com muito amor. Faço com muito amor. E quando você catequiza uma criança, você não deixa de catequizar o pai também, porque muitas vezes os pais... muda a vida da família. Muitas vezes os pais não sabem nem se benzer, né? Tem muitos pais que... Muda a vida da família, né? Porque a gente vai encaminhando. Pois é. Seu Ailton, tem uma última perguntinha para a gente finalizar essa parte, né? Essa primeira parte, e depois eu vou chamar a segunda. Já passa rápido. Sim. O senhor hoje é pai, é filho, avô, esposo, empresário, comunicador. É muita coisa, né? Mas dentre todas essas coisas, de tudo isso, o que é que lhe dá mais prazer? Eita, você me pegou, viu? Tem uma coisa porque ser filho é uma coisa, ser pai é outra, ser avô é outra, ser esposa é outra, empresário é muitas... A coisa que me dá mais prazer todos os domingos eu fazer um almoço aqui e tá meus filhos, todo mundo junto aqui. Meus 5 netos, meus 3 filhos, minha esposa,
É uma coisa que eu faço com o Olha aí maior que... prazer da vida, que é estar com eles. E é uma família linda. Pelo menos uma vez por semana estar com todos juntos. Que sempre a gente almoça junto aqui, eu, Pauliana, as duas filhas de Pauliana, minha esposa, e os dois meninos nunca estão em casa, porque Patrick mora na casa dele, Pablo já está com o escritório dele lá em Ponta Negra e almoça por lá, às vezes leva almoço, não almoça em casa com a gente. Mas no domingo eu faço questão que eles estejam todos, que a gente esteja todo mundo junto. Ou se a gente almoça aqui em casa junto, ou se não, antes da pandemia, né? A gente, no domingo, Sim. Raramente a gente almoçava em casa. Sempre a gente ia para um canto, para um restaurante, para alguma coisa para almoçar. Mas tem que ser junto. Eu faço questão. Isso aí é uma questão que eu faço de estar reunido com meus filhos. É uma família muito bonita. Inclusive, assim, Duda está mais perto de mim, né? Então, assim, eu vejo o carinho de todo mundo, né? E assim, Duda é uma neta, viu, gente? Para quem não conhece, Duda é uma neta que está comigo na catequese. 14 que, assim, anos. 14 anos, é uma mocinha. E é uma boa pessoa. E tem o Bruno de 15. Que esse ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas são todos, a família, os meninos eu já tive a oportunidade de conhecer, é uma família maravilhosa. Seu Ailton, muito obrigada, viu, pela sua disposição, porque assim, estar por trás das câmeras é uma coisa, né, que o senhor está sempre por trás das câmeras, está sempre ajudando, correndo, uma coisa nova, vem uma novidade, providencia essa novidade para que chegue, mas estar à frente é mais, o senhor é mais tímido para falar, né? E o senhor hoje perdeu essa timidez. Gostei. Graças a Deus. Amém. Coisa boa. Um abraço bem grande. Diga a Neves que eu também estou deixando um abraço bem grande para ela, viu? Tá bom. E que a gente em breve vai se ver. Sábado a gente tá lá, né? Junto, trabalhando? Tá, se Deus quiser. Estaremos Deus juntos. Quiser, estaremos juntos. Já vi um videozinho que o Padre Alento colocou aqui, que estava previsto para abrir as igrejas, foi autorizada as igrejas a abrir a partir do dia 15, né? Mas Padre Nazareno, Padre Sávio e Padre Ataíde se reuniram e acharam conveniente só abrir dia 29. Eu vi lá, até já andei republicando. Até para fazer algumas adequações, né? Adequações aos tempos. É preciso. Tá certo? Meu irmão, é preciso. Ailson, como o senhor lá na sua fábrica, eu sei que o senhor... Ailson. Ailson Azevedo. Ailson? Meu irmão. Olha aí, tá vendo? A família está reunida. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ailson. Os novos que estão chegando, boa noite. Agora a gente vai para a segunda parte, muito obrigada. Agora a gente vai falar da saúde bucal, né? A gente vai saber desses cuidados. Porque é saúde, né? Também. E é um cuidado. Como é que a gente vai para dentista? Diga aí. Né? E aí, esse medo que a gente tem, porque é uma pandemia, a gente tem medo, eles também têm medo, e aí a gente vai descobrir algumas novidades, né? Tá certo? Ok. Muito obrigado a você. Muito obrigada, boa noite. Tchau, tchau, fique com Deus. Por ter me convidado para participar, viu? Muito obrigado a você, Cleide. Tamo junto. Tamo junto. Tá bom? Obrigado. Tamo junto. Tchau, fique com Deus. Tchau. Gente, boa noite de novo, né? De volta. Agora eu vou chamar a nossa segunda convidada. Assim, a gente vai conversando. E nessas conversas a gente vai descobrindo coisas novas. Vamos partilhando coisas novas. Deixa eu ver aqui, Clédina. Aguardando você, Clédina. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom, tudo. Tá vendo? Boa noite. Meire Regina, Lucilene. É bom porque você viu um pouquinho como é que funciona, né? Já perdeu mais o nervosismo? Não, tranquila. Tá tranquila? Porque tem gente que tem assim, um certo medo, né? Gente, eu vou desativar um pouquinho os comentários, tá certo? Daqui a pouco eu reativo de novo. Se vocês tiverem alguma pergunta ou algum esclarecimento, alguma novidade, vocês fiquem à vontade. Vou só desativar para não ficar no rosto de Clédina, tá certo? Pronto, Clédina, agora a gente pode falar, porque aí não fica no seu rosto. Certo. Clédina, você pode falar um pouquinho de você?
A luz para ficar mais claro, tá no escuro, Tá. posso sim. Bem, eu sou a doutora Clégna Dantas Borges, trabalho no setor privado, né, na área de odontologia. Antes da odontologia entrar na minha vida, eu fiz uma graduação em biologia, então eu sou bióloga e odontóloga. E isso, logicamente, só me trouxe benefícios, né? Porque eu acho que a biologia me deu uma base, uma maturidade muito bacana, muito legal para estar depois encarando aí um curso tão lindo e tão complexo, que a gente às vezes, né, como leigo, imaginamos a odontologia, aquela profissão de, vou falar de uma forma assim bem coloquial, de tirar dente, Sim. né, e restaurar É, dente. Mas a é. odontologia ela é muito mais que isso, né? Então, e é uma área que realmente eu me apaixonei e hoje, dentro da odontologia, eu trabalho na área de estética, né? Me especializei em harmonização orofacial e estou fazendo uma nova especialização na área de prótese dentária. Bem. É o eterno aprendizado contínuo, né? Todo dia está aprendendo algo novo, trazendo uma novidade, né? É o Fora novo isso, profissional, é o novo mercado, né? A cara do novo profissional. a gente não para, né? Porque tem as especializações, mas tem os outros cursos pequenos que a gente costuma fazer, né? Então, realmente, eu acho assim, qualquer profissional da saúde, ele tem que buscar isso, sempre estar aprendendo, sempre estar se atualizando, né? E esse é o segredo, né, do sucesso e é o segredo também de estar sempre oferecendo o melhor para os pacientes, que para mim isso é o mais importante. Eu sempre trabalhei com essa, como é que eu posso dizer, com esse objetivo, né, de oferecer sempre o melhor para os meus pacientes, seja em materiais odontológicos, atendimento e, logicamente, o meu serviço, né, que é a parte técnica. E aí a gente tem que ir em busca. É verdade. Quanto mais profissionalizado, né? Quanto mais especializações você tem, mais você pode oferecer um serviço de melhor qualidade, né? E aí, E, consequentemente, você tem uma clientela mais exigente também, né? com certeza. Isso É verdade. sabe disso, é um desafio. É, Você é trabalha, verdade. às vezes você tem pacientes que você termina de fazer um dente, ele pega o espelho e faz assim, ó. Por aí. Eu já vi muita gente assim, viu? Eu não sou assim, não, mas eu já vi muita gente assim. É, Clédina, como foi a notícia da pandemia para você, enquanto mãe e enquanto profissional? Porque a gente não pode dissociar, né, uma da outra. As duas são a mesma pessoa. é, é verdade. Nós, né, por mais que a gente tente separar esse lado profissional do lado pessoal, somos indivíduos únicos, né? Não tem como separar totalmente. A gente até tenta, mas a cabecinha, às vezes, tem essa dificuldade. E eu tinha até já comentado isso com você anteriormente. Eu acho que eu vi a live anterior, né? Na verdade, o convidado anterior, ele falando sobre essa questão do crescimento. E a saúde realmente, a área de laboratórios, de análises, né, clínicas, farmácias, hospitais, realmente deram um boom. Mas a Foi, odontologia verdade. é uma profissão, né, que, de fato, as pessoas elas têm aquele costume de procurar o dentista quando eles sentem dor, né? Dou. E não mudou muito. Na verdade, as pessoas que buscavam aqueles serviços mais voltados à parte estética, né? As pessoas que queriam ir ao dentista somente para fazer um check-up, essas pessoas meio que Sim. acabaram que deixando para depois da pandemia, né? Agora mesmo é que está voltando a procura do serviço odontológico. E, logicamente, vem o outro lado também, o meu lado quanto profissional, que, lógico, né, a gente está ali se expondo diariamente, né, a uma série de É, enfermidades, de vírus, bactérias, enfim. É uma profissão que o profissional ele está muito exposto, porque ele está próximo da cavidade bucal do paciente, ele está ali praticamente deitado sobre o paciente. É diferente de um médico, que você tem um distanciamento, né, do paciente.
Então, a profissão odontologia sempre teve esse cuidado em relação à biossegurança, de fato, visando exatamente essa questão, né? Nós estamos muito próximos do Sim. paciente, a gente precisa ter esse cuidado, até mesmo para nos prevenir e, consequentemente, também trazer mais segurança para o paciente, né? Evitar a questão da É infecção. verdade. E aí veio como que eu posso dizer, aquele medo, né? Então, pandemia, e veio o medo. Nossa, como é que eu vou trabalhar? Como que eu vou atender meu paciente de forma segura? Como que eu vou me assegurar? Porque eu também tenho uma família, eu também tenho que me proteger, né? Para proteger, consequentemente, o meu paciente. Então, aí vem o lado empresarial da coisa. A gente que trabalha como profissional liberal, que somos empresários, se a gente para, a gente também para de faturar, né? E em É fevereiro verdade. eu fui em São Paulo, fiz um curso, tive bastante despesas, fiz um investimento alto para trazer coisas novas para o meu consultório, para os meus pacientes, e de repente eu me vi tendo que parar de atender, porque inclusive a Secretaria de Saúde do Estado, junto com o Conselho, né, regional, orientou todos os cirurgiões dentistas, né, que apenas atendessem casos de urgências e emergências dentro do consultório. Então, a Sim, gente ficou literalmente limitados a esse tipo de atendimento, né? A esse perfil de sim. paciente, e, consequentemente, isso reduziu muito o nosso faturamento, né? Então, assim, de fato, foi bem complicado. A gente precisou fazer adequações dentro do nosso planejamento financeiro para que tudo continuasse a funcionar. Sobreviver, né? É, Porque né? algo a gente entrou nesse barco, eu falo sempre que a gente está no mesmo barco, em situação diferente, mas no mesmo barco. Exato. E aí a gente vai vendo o quão a gente estava despreparado para enfrentar uma coisa dessa, porque foi uma guerra meio que biológica, meio não, biológica, né? Porque a gente precisava se adaptar a essa história, e tivemos que mudar toda a nossa rotina. Primeiro a gente teve que se isolar, depois a gente teve que mudar essa rotina. E aí essa rotina vem mudando, vem mudando, vem mudando, cada dia uma coisa nova. O que era não é mais, é novo, precisa fazer. É tudo muito complexo e a gente está aprendendo a conviver, né? Então, uma coisa que eu acho interessante é que Juliana, né, doutora Juliana, que é sua amiga, que foi quem fez o intercâmbio entre a gente, foi quem fez o elo, né, de ligação. Ela, eu estava marcada uma cirurgia com ela ligou para mim e disse, está tudo cancelado por enquanto. Não está cancelado, está só suspenso, agora a gente só não sabe quando volta. Aí eu disse, meu Deus, ela disse, aí eu precisei, realmente tinha que ir, era importante, eu precisava ir. E aí o médico disse, olha, é gotículas, a gente não pode fazer nada. Então isso é quase 2 metros, que foi no início, no olho do furacão, 2 metros de distância, ele todo paramentado, ele com medo, eu com medo, apavorada, e ele também, coitado, e ele precisava estar ali porque era emergência, né? Uhum. Aí ele, olhe, vou passar a medicação, você toma, porque eu não posso fazer muita coisa. Ninguém sabia nada, né? E aí a gente tá vendo que agora tem muitas mudanças. Você pode falar um pouquinho dessas mudanças? Olha eu, tô pulando. Sobre esse assunto do medo, né? Inclusive, existiu aquela insegurança sobre as pessoas assintomáticas, né? Então, isso de fato trouxe muitas dúvidas, muitos receios, né? Sobre como atender, como é que a gente ia proceder, como que a gente ia desenvolver um protocolo, né, de biossegurança dentro do consultório. Como eu falei, a odontologia, por ser essa profissão que tem essa proximidade, né, com o paciente, a gente sempre se cercou de um protocolo muito interessante, muito, como que eu posso dizer, complexo de biossegurança. Então, eu acho que dentre as profissões da área de saúde, tirando o cirurgião que vai ali para o centro cirúrgico, que se paramenta todinho, eu acho que a odontologia tem muito disso também. Então, a gente sempre teve esse cuidado. No entanto, logicamente, a gente teve que inserir, né, algumas, como que eu posso dizer, alguns cuidados a mais nesse protocolo. Então, hoje,
eu vou falar assim, mais ou menos o que é que eu tenho adotado aqui dentro do consultório, de acordo com o que foi recomendado, né, pela Sim, cartilha que foi desenvolvida pelo Conselho Regional daqui de Odontologia, que foi baseado também nas recomendações da da Anvisa, Anvisa. e algumas coisas, inclusive, já foram alteradas. Hoje, inclusive, dentro da Universidade Federal, existe uma comissão de biossegurança, né, que vem trabalhando muito essas questões, até porque, como é uma universidade, dentro da própria universidade existe um atendimento Sim, clínico, né, à população como um todo, então eles é. precisam cercar dessa segurança, né, também visando proteger os alunos, os pacientes, os professores, enfim. E aqui dentro do consultório eu mudei um pouco a minha rotina. Então, antes eu sempre atendi com horário marcado, né? Então, isso aí a gente permaneceu, até para evitar aglomerações dentro da recepção do consultório, né? Então, essa foi uma das medidas que eu continuei, né? Então, agendamentos prévios, horário marcado. No entanto, antes eu não fazia um questionário. Então, eu desenvolvi um questionário, como se fosse uma triagem, certo? Que isso aí também foi uma recomendação, como se fosse uma triagem por telefone. Então, esse questionário ele é enviado para o paciente ele responde, né? E aí, o que é que tem nesse questionário? Se o paciente entrou em contato com outras pessoas que tiveram Covid, há quanto tempo, se teve sintomas, se teve febre, enfim. Coisas que poderiam estar identificando se esse paciente seria um paciente de risco ou não. No entanto, é importante eu salientar que, em relação ao atendimento em si, independente do paciente ter ou não contato com Covid, a gente atende com todo esse cuidado, com toda a paramentação, Sim. como se fosse realmente um paciente com Covid. Né? A gente precisa ter isso na cabeça. A gente, dentro da área de saúde, a gente já trabalha nessa concepção, né? De que aquele A paciente, ele pode... rotina de cuidados de EPIs é E aí, o que importante. acontece? Primeira situação é essa questão da triagem. Então, o paciente, ele marcou a consulta, né? Não teve contato com Covid. Ah, e se teve? Ou se está com Covid e precisa de um atendimento de urgência. A gente vai se negar a atender? Não, a gente não pode se negar a atender. A gente tem que atender o paciente. Só que, logicamente, a gente vai ter a consciência daquele paciente, ele tem, né, o Covid, a gente, lógico, vai ter o risco de ser contaminado. No entanto, a biossegurança vai ser do mesmo jeito, certo? E o que é que a gente está fazendo? Primeiro, o paciente chega no consultório, aqui eu atendo dentro de um prédio, né? Dentro do Harmony Center. Então, existe uma recepção no prédio e tem uma recepção do meu consultório. Então, o paciente, ele fica sempre na recepção do consultório. Se eu tiver ainda em Sim. atendimento, eu peço que ele aguarde. Depois que eu finalizo, eu passo um tempo onde eu abro todas as minhas janelas, porque essa foi uma recomendação também de ser um ambiente arejado, diante da paramentação, diante de tanta coisa que a gente utiliza, né? Se tiver algum colega que é cirurgião dentista vai entender o que eu estou falando, é praticamente impossível a gente atender sem ar-condicionado. Não tem como. Aí o que é que É. eu faço aqui dentro do consultório para ter essa circulação de ar? Então, entre um paciente e outro, eu abro todas as janelas para dar uma circulada de ar. Paciente chegou no consultório, é importante falar, minha gente. O álcool em gel, ele desinfeta, ele não limpa, tá? Então, É. sempre eu peço para o paciente ir no banheiro, higienizar as mãos, essa parte aqui do antebraço, e no segundo momento fazer o uso do álcool em gel, coloca propezinho, e vai ser encaminhado para cá, para a mesa, para a gente fazer uma nova anamnese e, num segundo momento, ir partir para o exame clínico. Previamente ao exame clínico, a gente também toma alguns cuidados. Logo na época que saiu essa questão do Covid, foi recomendado o bochecho com peróxido de hidrogênio, né, que é água oxigenada, numa concentração Sim. X. Só que depois foram feitos alguns estudos, enfim, e foi discutido e chegaram à conclusão de que a gente poderia estar utilizando o mesmo protocolo anterior, que era o bochecho com clorexidina 0,12. Então, a gente faz esse protocolo também do bochecho de clorexidina 0,12 quando a gente vai realizar procedimentos, né, que gerem aerossóis. E Que aí, é já para eliminar a mucosa, né? O que tiver na mucosa já vai dar uma. exatamente.
E durante o procedimento, o que é que a gente faz? Se a gente for fazer somente um exame clínico, algo mais simples, né? A gente pode fazer uso da máscara cirúrgica, que eu trouxe até aqui para mostrar para vocês, que é essa máscara aqui comum, certo? Sem problema. Certo. Tem 3 camadas de proteção, então bem tranquilo. No entanto, se a gente for fazer algum procedimento com a caneta de alta rotação, que gere, né, aquela quantidade de aerossóis no ambiente, o que foi Hum. recomendado o uso da máscara N95 ou PFF2, que é essa daqui, certo? É uma máscara diferente. Além, claro, do protetor facial, certo? Trouxe também aqui, ó, para mostrar para vocês, onde protege tanto a lateral quanto a parte frontal, né? A nossa Sim. face. E o uso também de um avental descartável que deve ser trocado a cada paciente. Exatamente objetivando não ter, né, a gente não diminuir os riscos de infecção cruzada e de contaminação também do próprio cirurgião dentista, né? Então, a cada paciente, a gente também faz todo um protocolo de higienização do ambiente com determinadas substâncias que também foram recomendados, né, pela Anvisa. A gente já utilizava algumas no consultório, claro, na cuspideira, enfim, todo o ambiente ele é desinfetado, né? E para receber depois de um tempo, porque a gente tem um intervalo de atendimento que antes a gente não tinha, o paciente ficava aguardando na recepção, hoje não mais. Então a gente marca a paciente Já para evitar esse contato, né? para evitar o contato e evitar até mesmo o encontro, né? Além disso, o que, é que a gente tem feito? Pedindo para que o paciente evite trazer, né? Que ele chegue exatamente no horário, evitando atraso, evitando chegar antes, chegue exatamente no horário de atendimento. Então, são medidas simples, mas que evita essa questão do contato, né, das pessoas, aglomeração, enfim, tornando o atendimento odontológico muito mais seguro. Eu costumo dizer que hoje é muito mais seguro você vir ao dentista do que você ir ao supermercado, por exemplo. Então, não tem Verdade. razão para você ter medo de continuar seu Então, gente, tratamento. então, gente, não tenham medo, podem ir, porque assim, pelo menos lá a gente sabe, e a gente vê que 90, pelo menos os que eu tenho visto, os que eu tenho consultado, todos têm esse mesmo procedimento. Eu acho muito bom, eu acho que é importante, porque vocês têm família, né? Você tem filha, você não é só o paciente em si, né? Mas é você, é seu lar. Então, se você se contamina, você contamina também a sua filha, ou a sua mãe, etc. Porque são pessoas, são seres humanos, né? E por serem seres humanos, vocês se previnem muito. Olha, tá todo mundo aí lhe elogiando muito, viu? Parabenizando. Já vou marcar uma consulta com você. Luiz Monte tá dizendo aí, tá vendo? Beijo. Tá vendo que coisa boa? Enquanto gestora de tua carreira, Clebna, muito íntima, né, Clebna? Doutora Clebna, enquanto gestora de tua carreira, do seu consultório, você precisou fazer muitas adaptações, né? Muitas adaptações para esse novo normal, porque a gente continua vivendo a pandemia, ela não passou, mas você precisou se adaptar com todos esses equipamentos. Mas ainda teve outras adaptações que você teve que fazer, porque a vida tá aí, ela continua, mas você precisa trabalhar. E aí, como é que está sendo para você, enquanto pessoa? Quanto pessoa, né, como eu falei para você anteriormente, teve aquela fase do medo, né? Eu estudo de grupo de risco também, tenho diabetes, então, além das minhas filhas, a gente sempre fica com aquele receio, mas é como você falou, a gente a vida está aí. Então, a gente precisa realmente tomar rédea dela, a gente tem que tomar algumas decisões, muitas vezes, que fogem até mesmo do nosso querer. Né? Se eu pudesse escolher, lógico, ficar mais tempo isolada, até que saísse uma vacina e tudo, tranquilo. Mas tanto eu, financeiramente, preciso trabalhar, claro, para manter, né, a empresa e tudo, e também os pacientes precisam ser atendidos. Eu não posso esquecer isso. Os pacientes, eles solicitam, eles começam a procurar. Né? Esse período verdade. mesmo começou, aumentou a procura.
Graças a Deus. Então, a gente precisa estar ali pronta e, lógico, preparada, né? Eu falo em relação a essa questão da biossegurança e de todo esse aparato que eu falei, espero que as pessoas tenham entendido, para estar atendendo esses pacientes. E, para mim, foi um desafio manter, né, essa motivação. Quem me conhece a fundo sabe o quanto eu amo o que eu faço, o quanto eu adoro trabalhar, sabe? Eu realmente eu me sinto muito feliz no meu ambiente de trabalho, porque eu amo essa conexão com as pessoas, eu adoro conversar. Uma coisa que eu sinto muita saudade é do contato com meus pacientes, né? Então, a gente não consegue nem apertar a mão, né? Então, Essa é a parte ruim. eu Tem um comentário aqui, ó. tá? Tô sorrindo. É verdade, a gente passa por isso. Ó, tem um comentário. Bertoleza, Fernanda está falando aqui. Recebemos do governo francês por mês um kit contendo máscaras, uma solução hidroalcoólica e 2 sabonetes antissépticos líquidos. Isso lá na França. Ela está saindo, já saiu um pouco antes dessa fase, né? Que a gente hoje está vivendo aqui. Agora lá foi uma coisa interessante. Fernanda, se você puder falar sobre isso também, eu até agradeço se você puder fazer algum comentário aqui. Lá teve uma coisa que foi um pouquinho mais interessante, é que lá teve isolamento mesmo, e só trabalhava as equipes médicas e alimentação. Tinha uma regra lá, até para sair. Lá tinha um cartão, se eu não me engano, acho que era um cartão, que tinha que fazer isso. Países na Europa, né, aconteceu isso. Eu tenho uma amiga que mora na Espanha e eles tinham que ter uma autorização por escrito, né, para poder se deslocar, para ir no supermercado, enfim, para conseguir ter acesso a essas necessidades básicas, né? E aí, lógico, aqui foi bem diferente. Eu acho que talvez até o número de casos, né, tenha sido maior. Tão rapidamente, exatamente, por falta de conhecimento, eu não digo nem de consciência, de conhecimento, que às vezes a ignorância faz com que a gente não tenha medo da coisa e essa coisa... Eu tô em casa, estou latindo meu cachorro, né? Desculpa aí, mas assim, ele tá reclamando porque ele não tá junto de mim, desculpa, mas... Não, sem problema. O psicólogo tá dizendo aqui, ó, a gente não consegue passar energia, né? A questão do abraço. Você é maravilhosa, ótima profissional, abraço, quem mais aqui, ó? Tem muita gente aqui, ó. Aí realmente é isso mesmo que ela falou. Nos Estados Unidos também foi não distribuíam as máscaras. Né? Isso eu tenho as informações, lá distribuíram. Mas lá tinha uma regra. Pelo menos no sul dos Estados Unidos foi bem mais regrado. Só que agora no sul dos Estados Unidos está voltando a crescer. Mas os hospitais lá só atendem atendimentos fechados, isolamentos, né? Tem regras, as regras lá são diferentes das nossas. Mas funciona muito bem. E aí? Olha, Maria, tá vendo? Olha aí, ó. Eu sou uma prova viva de um sorriso maravilhoso. Olha aí, ó. Maravilhoso. Sua alma que é linda. Tá vendo? Tem muitos elogios para você aqui. Daisy diz que você é a melhor. Muita gente aqui tá dizendo, ó, você é maravilhosa, ótima profissional, nota 10. Que mais? Melhor dentista, sem dúvida alguma. Já vou marcar a consulta, né? Kleber, extremamente detalhista em tudo que se propõe a realizar. Clínica Áureo Borges, né? Parabéns pela profissional, excelente explicação, né? Sobre como um dentista deve se comportar. Então, assim, a gente... É o feedback, né? Isso é o que aquece, faz com que a gente saiba que a gente tá ajudando muita gente. Então, gente, podem ir sem medo ao dentista. E lá vocês vão ter não só um cartão de visita, né? Que é aquele sorrisão que vocês vão ficar bonito, mas saúde, né? A gente ainda tem... a gente só tem 1 minuto. Eita! Tão boa a conversa, a gente tem 1 minuto. Eu queria falar, então, me agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre minha profissão. Eu me empolgo realmente, porque é uma coisa que eu gosto bastante. Então, não me dê cabimento para falar sobre odontologia. Mas a gente vai voltar outra vez, tá certo? Porque eu acho que é um assunto pertinente. 27 segundos, está acabando. Muito obrigada.
Tá certo? Mas a gente vai voltar. A gente vai voltar uma outra vez e aí a gente vai falar mais sobre esse assunto, tá certo? Obrigada. Beijo, fica com Deus. Gente, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.